Vamos para o terceiro vídeo da nossa série de vídeos que provam a veracidade, a autenticidade e de que fato a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus. Hoje nós vamos falar sobre o cilindro de Ciro. Já ouviu falar sobre isso? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto agora. A Bíblia é um livro tão preciso, tão exato, que ela fez uma previsão de um nome, dando o nome de um rei que só nasceria 2 séculos depois daquele escrito. Ou seja, 200 anos depois que foi escrito. Então hoje nós vamos falar sobre o cilindro de Ciro, com base nesse texto que está aqui, ó, Isaías 45:1. Assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita, a fim de subjugar diante dele nações e desarmar reis, a fim de abrir diante deles as portas duplas, de modo que os portões não estarão fechados. Se você pesquisar e estudar sobre essa narrativa bíblica, parece que ela está descrevendo algo que está acontecendo naquele momento, um acontecimento em tempo real. Mas como eu disse, esse Ciro mencionado aqui em Isaías, nesse relato precisamente, ainda não existia. Ele só foi nascer depois de quase 200 anos. Só que isso sempre pareceu um absurdo para aquelas pessoas que não acreditavam na autenticidade da Bíblia. Principalmente para pessoas que eram céticas. Como que alguém pode prever o nome, as ações de um rei, mesmo antes de ele existir? Só que no ano de 1879 a coisa mudou de cena. Arqueólogos descobriram na antiga Babilônia o cilindro de Ciro, uma inscrição oficial feita em argila. Dentro deste pedaço, desse artefato, foram identificados diversos decretos do próprio rei Ciro. O cilindro descreve o Ciro libertando o povo cativo, permitindo que eles retornassem às suas terras. Exatamente como a Bíblia narrava. Não narrava, né? Narra até hoje. Da mesma precisão. Ou seja, não é apenas uma narrativa bíblica essa história. Ela é uma história que foi comprovada em pedra. Deus não apenas previu o surgimento de um homem chamado Ciro. Ele revelou sua missão, sua atitude, até o estilo de governo que ele iria ter 200 anos antes dele existir. Como que se explica um livro que consegue fazer isso? Será que um livro humano acertaria em detalhes tão específicos com 2 séculos de antecedência? Ou será que isso não passa de uma simples coincidência? Ou você acredita que é uma evidência de que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus? Qual que é a sua conclusão?